Para o Senhor Jesus Cristo, para todos os irmãos inscritos no canal. Irmãos, nós estamos aqui no comentário de Romanos capítulo 9, né? E nós paramos no segundo vídeo, em Romanos capítulo 9, versículo 18. Quero fazer agora um breve resumo para nós continuarmos aqui. E eu vou mostrar para os irmãos, ou continuar mostrando, que a interpretação de Romanos 9 não tem nada a ver com a interpretação calvinista. E para que os irmãos compreendam, como eu disse anteriormente, nós temos que fazer um reset, pode dizer assim, na nossa mente, para que nós venhamos compreender. Porque quem segue alguma linha teológica, algum pensamento teológico, é difícil, porque tem textos que nós vamos ter que atropelar, mas se nós analisar o contexto de Romanos 9, nós compreendemos claramente. Então, é que eu falo, segue a palavra de Deus. Então, eu quero ler o 18, fazer um breve resumo. Versículo 18. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Nós já observamos já que Deus, a quem ele se refere aqui, que ele compadeceria, ele faz referência àqueles que terão fé no Messias. Ele fala da descendência de Jacó, de maneira tipológica, representando aqueles que vão ter fé no Messias, e ele também fala de Esaú, ou descendentes de Esaú, de maneira tipológica também, fazendo referência àquele povo, mesmo que eles eram da descendência de Abraão, eles foram endurecidos por causa da rebeldia e incredulidade. Alguns versículos que eu não mostrei para os irmãos, eu quero aqui ler eles rapidamente para os irmãos compreender melhor. Romanos capítulo 11, versículo 5 a seguir diz assim, ó: assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Olha aqui, mais um texto mostrando bem claro, e os outros foram endurecidos. O que é endurecer? Ele vai dizer, como está escrito, Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Falando do endurecimento a Israel, que eles não compreendiam Deus ali, não de forma arbitrária, mas Deus ali, como uma punição pela sua rebeldia e incredulidade, Deus lhes deu o espírito de profundo sono, ou seja, eles foram endurecidos. Ele está falando deste povo, mesmo sendo da descendência de Abraão. O versículo 19. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? O que ele está dizendo no contexto ao qual nós estamos analisando aqui? Ele está dizendo que esses que foram endurecidos da descendência ali de Esaú, ou também da descendência de Abraão segundo a carne, não segundo a promessa, porque ele está falando de maneira tipológica. Jacó, como eu disse, representa os que terão fé no Messias, e Esaú aqueles que estavam tentando ser justificados ou salvos por meio da lei. Esses que foram endurecidos, poderia dizer, então por que o Senhor nos culpa? Por que o Senhor vai nos condenar? Porque nós não podemos resistir à sua vontade. Ou seja, ele nos endureceu. Como que nós vamos ser participantes dessas promessas? Por que ele nos culpa então? É Paulo como se ele estivesse adiantando aqui uma pergunta que eles poderiam fazer dentro daquilo que ele estava ensinando. E ele também vai adiantar também a resposta. Ele vai adiantar. Só que antes dele adiantar essas respostas, nós temos que analisar um detalhe. Ele diz, né? Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade, ou seja, como se ele estivesse falando, né? Ou seja, nós não podemos resistir à sua vontade. Só que nós temos que analisar o seguinte, essa vontade aqui não é uma vontade antecedente ou uma vontade arbitrária de Deus, mas uma vontade consequente. Por que Deus endureceu o coração deles? Por causa da rebeldia e incredulidade. Não é a vontade antecedente aqui. O que é a vontade antecedente? É Deus, de maneira arbitrária, sem levar em consideração os atos humanos, ele endurecer. Mas não é assim. Aqui,
quando nós observamos o contexto, Deus endurece esse povo por causa da rebeldia e incredulidade. Romanos capítulo 11, versículo de número 20, está bem. Eu quero ler o 19. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te soberbeças, mas teme. Está dizendo que eles foram quebrados aqui, ou endurecidos, por causa da incredulidade. O versículo 23 fala melhor ainda. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porquanto poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Aqui, ele está falando aqui, quer ver? Ele está falando aqui de Israel, né, das primícias, né? Mas ele está se referindo ao endurecimento, por causa da incredulidade. Aí ele está dizendo, nós devemos entender isso aqui, que Deus não é de maneira arbitrária que ele faz isso, como os calvinistas interpretam. Que Deus, ele mesmo quis fazer isso, escolher uns para salvação e outros não. Mas não tem nada a ver, que aqui ele não está falando de predestinação individual. Aqui ele está falando aqui, bem claro, que ele está falando do povo de Israel, da descendência de Abraão, aqueles que foram incrédulos. Esses foram endurecidos. Aí ele está falando, Deus é injusto, Deus no versículo 20, né? Eu quero estar lendo aqui. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Aqui é como se Paulo adiantasse a resposta. Porque eles poderiam estar perguntando, né? Assim, então por que Deus nos culpa? Nós não podemos resistir à sua vontade? Ele endureceu o nosso coração. Então por que ele vai nos culpar? Porque ele mesmo endureceu. Quanto à fé, quanto a essas promessas, nós não é mais participante dessas promessas. Aí ele está dizendo que quem és tu para questionar a Deus, para replicar a Deus? Só porque Deus fez vocês vasos de ira? Só porque agora vocês são vasos de ira, são vasos de desonra, preparado para a perdição? Aí ele vai dizer, Deus suportou com muita paciência. Deus suportou vocês com muita paciência. No contexto ele está dizendo isso, meus irmãos. Deus suportou vocês com muita paciência. Está falando em relação àqueles que foram endurecidos. Muita paciência. Vocês agora é vaso de ira, preparar para a perdição, vaso de desonra. Mas Deus suportou vocês com muita paciência. É o que ele vai dizer em Romanos, capítulo 10, versículo 21. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Então ele está dizendo aqui, Deus não é injusto. Ele está dizendo claramente, Deus não é injusto. Aí no versículo de número 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. O que ele está dizendo aqui? Que ele vai demonstrar, ou dar a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia. Aí ele vai dizer o quê? Que para a glória já dantes preparou. Esse já dantes preparou aqui, ele está falando antes da fundação do mundo. Aqueles que foram conhecidos por Deus, aqueles que foram eleitos segundo a fé prevista. Ele faz referência a esses que hão de crer no Messias. É o que nós vemos em Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, os que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho. E os que predestinou, a esses também chamou. Então é esses que ele está se referindo. E ele continua, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Olha o que ele diz aqui, os quais somos nós, a quem chamou. Quem que ele chamou? Versículo 30 de Romanos 8. E os que predestinou, a esses também chamou. E esses foram chamados. Esses são chamados. E aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Ele está falando de algo concluído na eternidade, porque Deus conhece o começo de todas as coisas e Deus conhece também o final. Então ele está dizendo que esses são chamados. Quem é vaso de misericórdia? Quem é vaso de misericórdia? Aqueles que hão de ter fé no Messias.
Quando ele diz assim, ó, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, ele está falando que ele terá misericórdia e vai compadecer daqueles que hão de ter fé no Messias. Ele está dizendo isso. Ele compadece. Aí, quando você pega esses textos fora do contexto, como a doutrina calvinista faz, você vai achar que Deus ele compadece de quem quer e tem misericórdia de quem ele quer, sem levar em consideração os atos humanos, sem considerar a fé prevista, ou seja, aqueles que terão fé. Porque se Deus escolhe de maneira arbitrária, Deus é um Deus tirano. Não é um Deus da Bíblia que é um Deus justo. Se Deus é justo em relação a todas as coisas na Bíblia, quanto à salvação ele vai ser injusto e isso nós devemos considerar como justiça. Sabe o que muitos creem na doutrina calvinista? Porque eles acreditam que é bíblico. Ou seja, se está na Bíblia, então eu devo acreditar nisso. Essa é a questão, por isso que muitos acreditam. Se essa doutrina tivesse vindo de outro livro, eu tenho certeza que a maioria mesmo, pelo menos dentro do cristianismo, não aceitaria essa doutrina. Mas se eles acreditam que é algo bíblico, aí muitos vão querer aderir, porque acredita que é bíblico. Ah, se é bíblico, então eu devo aceitar, eu vou aceitar porque é bíblico. Essa é a questão, que muitos caem nessas heresias, porque é usado textos da Bíblia para defender algo que a Bíblia não diz. Porque o contexto, claro, quando você analisa, ele está falando aqui do povo de Israel, de dois povos, daqueles da descendência de Abraão, que é aqueles que ia ser salvos segundo a fé prevista, porque ele está dando exemplo, ele está falando de maneira tipológica. A descendência de Jacó, ou seja, Jacó representa aqueles que hão de crer no Messias, como eu já mostrei para os irmãos, que vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Abraão foi salvo pela fé. Jesus vai dizer, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Jesus vai dizer. Então Abraão foi salvo pela fé. Abraão, Isaac, Jacó. Então, eles representam esse povo que terão fé no Messias. Então, esses são chamados. E ele continua aqui. O versículo 25. Como também dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo e amada que não era amada. Que ele está falando que o evangelho ia se estender aos gentios. Através do endurecimento deles, o evangelho se estende aos gentios. Como um texto que eu citei também nos outros vídeos, é João capítulo 1, versículo 12. Veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. E deu-lhes poder para que todos quanto creem, seja feito filho de Deus, aos que creem no seu nome. Então, ele está falando que o evangelho se estende aos gentios. Aí ele diz aqui, também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente que será salvo. Quem é esse remanescente aqui? Esse remanescente são os eleitos. Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 11, o versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus rejeitou o seu povo que antes conheceu? Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e busca a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal, que ele está se referindo aos remanescentes. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Porque o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Então, quem é esse remanescente? Porque os que foram endurecidos, ele vai dizer o quê? Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, não sobre todos os Israel. Porque tinha muitos ali que eles iam crer no Messias. Eles iam crer. Então esses ele fala que é o remanescente. Esses são escolhidos por Deus. Ele vai dizer aqui, ó.
Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixa descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Olha o que está dizendo. Alcançaram pela justiça que é pela fé. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Então ele está dizendo o quê? Que os eleitos alcançaram, ele se refere aos gentios aqui, que o evangelho se estende aos gentios, eles são eleitos o quê? Pela fé. Alcançaram a justiça pela fé. Amém, irmãos? Então é isso mesmo. Eu vou continuar aqui explicando em outro vídeo para não ficar muito longo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, continue acompanhando, deixa o like. Os irmãos também quiserem, se inscreva no canal também, para nós estar ensinando a mais pessoas vendo, né, claramente que não tem nada a ver com a interpretação calvinista. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe os irmãos.